Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Esse vídeo, em teoria, seria o resumo das minhas leituras de maio. Mas como vocês viram no vídeo anterior, eu não li muito em maio. Eu ando aí lutando contra uma ressaca, né? Vem e vai, vem e vai. No final do mês, as coisas melhoraram. E eu li um pouquinho mais, as coisas estão um pouquinho melhores. Mas o que acontece é que os livros que eu li, eu acabei lendo para um vídeo específico que vai vir aí, que eu comentei no vídeo, naquele vídeo, né, da ressaca, né, que tem a ver com o livro do Stephen King. Então, se eu for falar daqueles livros, o vídeo vai ser meio repetitivo mais pra frente. Então eu vou transformar esse vídeo aqui em um clickbait possível. E em vez de falar dos lidos de maio, eu vou falar dos lidos de maio. Eu queria mostrar pra vocês os livros que eu comecei a ler e não terminei. E dos que eu queria ter lido em maio e não cheguei nem perto. São alguns, eu sempre deixo eles separados. No começo do mês eu faço a minha listinha, né, do que eu quero ler naquele mês. E aí eu sempre deixo os livros separados ali do lado, na minha penteadeira, né, do lado da cama ali, e falo, isso aqui é o que eu vou ler esse mês, pra eu ficar olhando pra eles e lembrando que eu quero ler esse mês, e é isso que vai acontecer. E eu tenho vindo, né, eu venho num ritmo muito bom esse ano, mas realmente maio foi um mês terrível. Se o áudio desse vídeo tá muito diferente, e deve tá, eu vou explicar por quê. Desde que eu comecei a aparecer nos vídeos, eu tenho usado a mesma câmera para filmar, né? E aí eu descobri recentemente que para usar um microfone específico, eu tenho que manualmente ir no comando e escolher o microfone que eu quero usar. Então, durante todo esse tempo, eu achei que eu estava usando microfones específicos e eu não estava. E agora eu acho que eu estou usando o microfone certo, que é esse aqui de lapela. Então, o áudio deve estar melhor. É por isso que tem gente que faz isso profissionalmente e não é o que eu faço profissionalmente, né, gente? Eu tenho um emprego. É por isso. Eu faço outras coisas. Mas, enfim. Então vamos começar com os livros que eu comecei a ler e não terminei. E eu espero, né, que tudo isso que eu vou te mostrar, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, são os livros que eu quero ler em junho. Então vocês também vão ver aí a minha, como é que o pessoal chama? A minha TBR de junho. A minha lista de livros que eu quero ler em junho. Porque eu vou deixar eles ainda aqui do meu lado, do lado da cama, me encarando todos os dias até eu ler tudo. Então, Sovietistão, da Erika Fetland. A Erika é uma... Eu não sei se ela é jornalista, não sei se ela se considera jornalista. É, escritora e jornalista. A Erika é uma jornalista norueguesa e ela viaja o mundo e ela escreve muito sobre essas viagens, né? E eu fiquei muito interessada sobre esse livro especificamente, né, Sovietistão, porque ela vai viajar aqui para 5 países que são ex-membros da União Soviética. Especificamente, ela passa pelo Turcomenistão, Cazaquistão, que são os 2 países que eu já li, Tadiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. E eu e o Caio, a gente chegou até a conversar sobre fazer uma série com esse livro, né? Aí cada país seria um episódio no podcast. A questão é que a gente começou a ler, e a gente leu os 2 primeiros países, e eles têm estruturas muito parecidas, né? Então, assim, são ex-União Soviética, então eles têm histórias, né? A história dos países são muito parecidas, e a forma como eles lidam com o fim da União Soviética, e como eles lidam hoje com o que cada um chama de democracia ou ditadura, é muito parecida. Então a gente achou que os episódios vão ficar muito iguais. E aí a gente acabou desistindo da série, mas ainda assim é um livro que eu quero ler, é um livro que é um tema que me interessa.
Então eu já li Turcomenistão, eu já li a parte do Cazaquistão, eu tô na metade da parte do Cazaquistão, minto. E eu acho que é um livro interessante. Eu tô achando interessante ler sobre esses países. E eu gosto da escrita da Erika em muitas coisas, assim. Eu acho que não é um livro perfeito, tem algumas coisas que eu tô lendo que eu tô achando meio... dá pra gente debater um pouco, mas fora isso, eu acho que é um livro gostoso de ler, assim, você lê rápido, é um livro de viagem, né? É um livro pra ler rápido. Então, esse é um que eu espero terminar em junho. Outro que eu espero terminar em junho, porque eu já tô atrasada. Ai, meu Deus. A Evelyn que me perdoe, porque eu tô lendo junto com ela. E eu basicamente dei um ghosting nela sobre esse livro. É A Queda de Gondolin, do Tolkien. A gente tá nesse projeto, né, de ler Tolkien. A gente lê um livro do Tolkien a cada 2 meses. A minha sorte é que a Evelyn voltou pra universidade, né? Ela tá cursando ciências políticas, então ela tem muita coisa pra fazer. Então eu tô me fazendo de tonta e fingindo que não é comigo, fingindo, né? Não chamo ela pra perguntar como é que estão as coisas e tal, e tô me fazendo de besta. Porque eu sei que ela também tem muita coisa pra ler, muita coisa pra estudar, ela tem época de prova no final do mês, então... Mas eu não li muita coisa também, eu acho que eu li umas 100 páginas, acho que eu não cheguei a 100 páginas. Cheguei a 100 páginas. Mas eu não dei a sequência, eu gosto muito da história da Queda de Gondolin, e eu tava muito ansiosa pra gente chegar nesse livro, esse já é o 4º livro do nosso projeto. Eu tava muito ansiosa pra gente chegar nesse livro, e aí eu cheguei nele justamente quando eu tava no meu ritmo mais lento de leitura, no meu pior momento da ressaca, e, enfim, parei de ler. Mas espero retomar agora em junho e terminar. Eu sei que Tolkien, assim... se eu pegar um final de semana, eu acho que eu termino. Ele é curtinho. Eu acho que é o mais curtinho dos que a gente já leu até agora. Então, assim, não tem por que não terminar. É só eu tomar vergonha na cara, pegar o livro e ler. Mas, enfim. Um outro que também tem uma questão de tomar vergonha na cara é Shogun, a gloriosa saga do Japão. Eu comentei nos livros que estavam saindo da minha coleção, né, que eu tinha parado de ler Shogun porque eu achei que tinha um tomo 2, então eu parei de ler até eu conseguir o tomo 2, aí eu consegui o tomo 2, aí eu vi que esse aqui meu é o completo. Até aí eu já li 615 páginas, eu tenho mais 250 pra ler. Literalmente, eu já li mais da metade. É só terminar de ler. Mas eu não termino de ler. Enfim. Mas esse aqui é um livro bom. Eu tava gostando muito da leitura. Ele vai falar sobre um grupo de marinheiros ingleses que eles estão num navio inglês, obviamente. E eles são o piloto Blackthorn, né? É o grande nome ali. O piloto é estranho, porque nesse navio inglês, o piloto parece que ele tem mais poder do que o capitão. Que não é normalmente o que a gente ouve falar, mas enfim, nesse caso é. E o piloto é o Blackthorn, e eles acabam chegando no Japão. E é a primeira vez que um navio inglês chega no Japão. Isso é lá a gente tá falando aqui em 1400 e alguma coisa. Então isso aqui... Não, mentira, 1600. Mas isso aqui é na época das grandes navegações, das grandes colonizações. Então os portugueses e os espanhóis já tinham tentado e conseguido, em grande parte, colonizar o mundo. Então os ingleses chegam no Japão pela primeira vez. Então aqui o que a gente vai ter é o grande choque entre as duas bodies, entre essas duas nações, né? Os ingleses chegando no Japão e, obviamente, os portugueses, como as baratas que eles eram no mundo, eles já estavam no Japão. Já estavam colonizando, entre aspas, partes do Japão. Entre aspas, não, porque eles já estavam colonizando mesmo. Não tem aspas, não. Já estavam lá. Enfim, e aí, aí a gente vai acompanhar todo esse choque cultural, a gente vai acompanhar o Blackthorn lidando, né, com toda a estrutura de poder
do Japão que ele nunca tinha ouvido falar, ele não conhecia nada do Japão, ele não conhecia nada do que acontecia ali, toda aquela, uma cultura nova, um povo novo, uma língua nova, enfim, é isso. E aí, como eu falei, eu li 600 páginas. E a gente também vai acompanhar uma luta de poderes dentro do próprio Japão. Shogun é o nome que se dava ao japonês mais poderoso, estando abaixo apenas do imperador. E aí, o Shogun, acho que o Shogun, se eu lembro direito, né? Porque aparentemente a pessoa fica 2 meses sem ler o livro. O Shogun morreu e agora alguém tem que ser eleito novo Shogun. E então tem 4 japoneses. E aí tem que ser uma coisa hereditária, né? Tem algumas famílias que têm o direito a esse título. Não é qualquer um que pode ter esse poder, vamos dizer assim, né? Você tem que vir da família certa, você tem que ter a hereditariedade correta. E aí tem 4 japoneses que podem ser eleitos, vamos dizer assim, para esse cargo. Então a gente também vai ver uma briga de poderes aí dentro do próprio Japão. O que me chamou a atenção nesse livro, na verdade, a gente estava lendo E o Vento Levou, né, no Clube Porradeiro de Leitura, e uma das descrições que eu vi de Shogun, e é a que está aqui na 4ª capa, é o seguinte: irresistível, arrebatador, Shogun está para o Japão, assim como E o Vento Levou está para os Estados Unidos. Meio bizarro, né? Porque o James Clavell, que escreveu esse livro, ele é britânico, né? Então não sei se a gente pode dizer que um britânico escreveu a saga definitiva de um outro país. Enfim, não vou discutir isso agora. Eu também nem terminei de ler o livro pra ficar falando. Então, enfim, espero terminar em junho, se tudo der certo. E aí, esse aqui foi o que eu menos li de todos os que eu comecei. E por menos li, eu digo que eu li 23 páginas. Absolutamente ridículo. Que foi M, o Filho do Século. Só um catatauzinho aqui. Quando eu vi esse livro, eu me empolguei demais. Porque é a história do fascismo contada na voz de Benito Mussolini. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E é uma trilogia. Ganhou o prêmio Strega na Itália, que é o jabuti deles. Saiu na gringa, só ouvi falar coisas boas. E aí saiu aqui no Brasil, o primeiro e o segundo. O terceiro acho que sai esse ano, pela Intrínseca. E aí já peguei, já como eu disse, um catatauzinho. O quê? 810 páginas. Já peguei, animadíssima, botei na lista já pra esse ano. Falei, esse aqui eu vou devorar. E... enfim, peguei pra ler e li, como eu disse, 20 páginas e escanteei. Pior é que eu já comprei o segundo. Porque eu já fiquei tão animada que eu já comprei o segundo também. Enfim. Eu vou ler. Em algum momento eu vou ler. Mas é isso. Esse aqui foi outro que eu comecei e escanteei. Agora vamos falar dos que eu queria ter começado, mas nem isso eu fiz. Esse aqui eu vou ler porque é o livro de julho do podcast, que é o Berlin Alexanderplatz, do Alfred Döblin. Então eu vou ler de qualquer jeito. Porque, nossa, letrinhas pequenas. Letrinhas pequenas e folha branca. As duas coisas que eu mais desprezo em um livro. Eu espero, pelo menos, que a história seja boa, né? 530 páginas. Eu espero que a história seja boa. É um clássico, né, da literatura de guerra. Então a gente tá curioso para poder falar dele em julho. Então eu vou ler, porque é pro podcast. Eu espero começar logo, porque pelo jeito esse aqui vai dar um trabalhinho. Mas esperem o podcast sobre ele vem aí.
Outro livro que tá na minha lista para junho, espero que eu leia. Esse aqui, na verdade, eu peguei para ler no ano passado. Tava na minha lista do ano passado. Eu não li. E aí eu tô empurrando ele. Tô empurrando. Mas eu vou ler. Em algum momento. Complô contra a América, do Philip Roth. Eu acho que tem um filme que saiu não faz muito tempo, com uma adaptação desse livro. Eu venho ensaiando ler mais Philip Roth já faz um tempo, desde que eu li a Marca Humana. Eu gostei demais da Marca Humana, eu achei incrível a maneira como ele fala, né, de racismo e como a nossa percepção do racismo pode influenciar algumas questões, algumas conversas. Eu vi o filme mudou o nome completamente, chama Revelações, é horrível, não assistam. Leia o livro, é melhor. E eu gostei muito da escrita do Roth, então eu venho ensaiando ler mais coisa do Roth. Eu gostei tanto de A Marca Humana que eu lembro que eu saí, eu li Marca Humana, eu li A Marca Humana e aí foi perto de uma das feiras da USP, em algum ano. E naquela época a companhia já tinha lançado um monte dos livros dele nessas edições de bolso, que eu gosto bastante. E eu comprei vários Philip Roth nessas ediçõezinhas de bolso. Então eu tenho vários livros dele pra ler. Eu só preciso agora, né, ler, que é o que falta. Então, quero ler mais Philip Roth, definitivamente. O próximo, eu já peço desculpas, talvez eu vá destruir o nome aqui. Ayobami Adebayo. O Fique Comigo. Esse aqui, se eu não me engano, é um dos meus 12 mulheres para ler esse ano. O projetinho que eu faço todo ano desde 2020, junto com, na verdade, uma proposta da Yumi da Nath, do Eu Não Sei Logaritmo, né? Que ela é 12 mulheres, é a volta ao mundo em 12 mulheres, né? Então, eu gostei muito de fazer esse projeto em 2020, 2021, 2022. Se eu não me engano, a gente já tá no 4º ano. Ai, gente, não me faz fazer matemática também, né? Enfim, 2023. 3º, 4º ano. E esse aqui, se eu não me engano, tá na minha lista. Eu não sei nada sobre esse livro. Nada, eu só sei que ela é nigeriana. Eu já ouvi coisas boas sobre o livro, me foi muito bem recomendado. E tenho aqui, eu sei que ele fala sobre casamento e relacionamentos e tudo mais. E espero lê-lo, porque eu preciso dar continuidade no meu desafio, porque eu dei uma parada nele aí, tá meio devagar. Mas vou ler esse aqui, quer dizer, eu falo vou ler, né? Mas você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero ler. Eu quero ler tudo, né? Agora se eu vou ler. Esse aqui eu falei dele em um BO, que era um dos livros lançamentos recentes, que me chamou muito a atenção, que eu assisti a série, gostei demais, e agora eu quero ler o livro, que é O Império da Dor, que fala sobre os Sacklers, a família que criou. Deixa eu ver se fala o nome da droga, porque eu não sei, eu tava pensando no fentanil, mas eles não criaram fentanil, eles criaram outra droga. Oxycontin. Eles foram os criadores da Oxycontin e criaram meio que uma geração de viciados nos Estados Unidos. Tem a série que chama Dopesick, que eu acho que tá no Star Plus. É uma minissérie de 8 episódios, é maravilhosa a série. E o livro vai falar sobre essa família, porque é um paradoxo muito grande, né? A família é dona de uma farmacêutica, ficaram todos bilionários, e eles estavam criando um medicamento, vendido como medicamento, que tirava dor, mas que tinha um alto risco de vício. Mas não foi assim que eles apresentaram para os médicos, né? Então, enfim, é muito bom. A série é maravilhosa, a minissérie é maravilhosa, e eu quero muito ler esse livro porque foi ganhador de prêmio, várias listas de melhores livros de não ficção, enfim, quero ler mais. E aí, mais 2 só, e a gente encerra esse vídeo.
Esse aqui é o autor que eu venho falando também já faz um tempo que eu quero ler mais, porque eu li Na Estrada dele, não gostei, e aí muita gente falou que o problema sou eu, então eu vou ler mais um dele, que é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Muita gente diz que esse aqui é um dos maiores escritores vivos e escreve demais, maravilhoso, tal. E como eu disse, eu não gostei do Na Estrada, mas foi o único livro que eu li dele. E tem vários livros dele aí ainda que eu preciso conhecer. Inclusive tem 2, né, lançados recentemente. O Stella Maris e mais um, que eu esqueci o nome. E esse aqui é um dos mais famosos, até onde eu sei dele. Então, eu já tinha aqui e eu pus na lista esse ano pra ler, né, pra ver se realmente o problema sou eu. E muita chance de ser eu. Faz todo sentido. Então, eu vou ler Meridiano de Sangue, descrito aqui como uma obra-prima. Tá bom. Vamos ver se é. E por fim, eu quero ler... tinha uma jacket que eu tirei aqui, porque eu fiquei com medo dela rasgar, que é da Bayetu Moore, que é o Ela Seria o Rei. Essa aqui é da Dark Side, se eu não me engano. Ele vinha com uma jacket tão bonita, mas eu tirei porque... tá aqui. Ela Seria o Rei. Se eu não me engano, é um livro de fantasia. Ficção histórica. Ficção histórica, mas gostei mais ainda. Esse aqui também é um que eu não sei nada sobre, mas capa dura, bonito. É muito bonita essa edição. E aí eu fiquei curiosa pra ler e comprei. E é isso, eu não sei nada sobre, mas eu tava querendo... Eu peguei ele porque eu queria, quando tava lendo ainda, né? Quando eu tinha interesse nos livros, eu queria ler mais ficção histórica, e aí fantasia, ficção histórica. E aí peguei ele pra ler. Então, vamos ver se eu leio agora em junho. Tem fotos aqui, tem imagens? Não, tem só uma divisória. Mas é isso, Ela Seria o Rei. E eu sei que tem na capinha que vem por cima, que tava escrito assim: se ela não fosse mulher, ela seria o rei. Então eu imagino que vai ser uma ficção histórica sobre uma figura muito importante da Libéria, pelo que eu tô entendendo aqui. Interessante. Muito, muito interessante. Então é isso. É isso. Esses são os livros que eu pretendo ou terminar de ler um dia, ou ler, eventualmente. Mas se tudo der certo, ainda em junho, né? Então, vamos ver se eu consigo. E aí, eu conto pra vocês mais sobre cada um deles, né? Porque às vezes a gente fala que quer ler sem saber muito do livro, eu não tenho muito o que dizer sobre cada um, né? Então, eu gosto dos vídeos de lidos, porque a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada livro. Esses vídeos que eu faço, assim, vídeos de quero ler, é só te dizer o que me interessou no livro. E normalmente eu não sei muito sobre os livros, porque eu faço questão de saber pouco. Mas enfim, vamos ver, me acompanhem aí em junho, mandem boas energias, porque claramente vou precisar. E espero que o áudio esteja melhor, né? Que eu esteja agora usando o microfone certo. E é isso. Voltamos em breve. Que junho seja um mês de boas leituras para todos nós. E nos vemos no próximo vídeo.